Paz do Senhor, queridos. Hoje eu tô aqui de visualzinho novo, mas não é sobre isso que eu vim falar, não. Eu vim falar sobre algo muito sério da parte de Deus. Isso aqui poderia ser até uma live, mas por enquanto eu tô me preparando ainda pra gente fazer live. E eu vim trazer uma meditação para os vossos corações, mas um alerta também. Ultimamente, Deus tem tocado no meu coração a falar sempre e incansavelmente sobre os verdadeiros e os falsos que estão na igreja, sobre o joio e o trigo, a diferença daqueles que servem para os que não servem, os que estão com máscara e aqueles que são verdadeiros, servos de Deus. É algo que a igreja tem se passado muito, tem se deixado levar pelo que muitas vezes fala bonito, tem uma boa aparência, uma boa eloquência, um domínio da palavra, até aparentemente cheio do Espírito Santo, mas na verdade são sepulcros caiados, pessoas que não pregam o que vivem. E a igreja precisa se alertar para isso, precisa abrir os olhos espirituais para isso. E nisso a gente precisa de discernimento espiritual. A gente precisa pedir discernimento, não adianta, não tem outro caminho, precisamos do discernimento. Há 3 tipos de movimentação que pode haver na igreja. O Espírito Santo, ele pode conduzir o movimento, que deve ser esse o movimento original, que deve haver o rendimento, deve haver o arrependimento, deve haver o quebrantamento, para de fato haver a salvação. Então o Espírito Santo ele pode fazer o movimento. A gente pode fazer movimento também, a carne, né, a emoção ali pode fazer movimento e o diabo pode fazer movimento também na igreja. Então, assim, existe um espírito de engano enfiado no meio das igrejas que tem enganado a muitos, tem distorcido verdade, entregado profecias que não são verídicas, tem entregado um evangelho que não é verdade. Às vezes fala da Bíblia até melhor que os verdadeiros. E Deus esteve falando comigo uma noite passada, eu fui para uma vigília, e foi uma benção a vigília, teve um movimento e tal, e Deus começou a me mostrar algumas coisas no decorrer da vigília, e eu fiquei assim, meu Deus, será que não é? Meu Deus do céu. Porque a gente às vezes não quer acreditar, né? Essa é a verdade. Eu disse assim, Senhor, eu tive a oportunidade para louvar, e anteriormente muitos cantores tinham louvado, e foi aquele movimento, foi aquela bênção, né? E aí, na minha vez, todo mundo ficou parado, sentadinho, e a mensagem foi dura. Foi falando sobre acorda a igreja, Deus me manda te avisar, acorda que a coisa vai apertar. E eu venho falando isso aqui no meu canal, já não é de hoje. Que Deus vem me inquietando para falar sobre isso, sobre a vinda de Jesus, sobre o conserto da igreja, começando por mim mesmo, que o Espírito Santo de Deus me aperta sempre para eu não vacilar. E eu digo, Senhor, me aperte, mas não me perca. Me corrija, mas não me deixe me perder, né? Não me deixe errar o caminho. E quando eu cantei, ficou todo mundo quietinho. E eu cheguei em casa e me questionei a Deus, porque às vezes eu louvo e aquele movimento bom que o Espírito Santo de Deus faz, porque nada de mim, eu sempre falo, Senhor, que eu não faça nada, que eu não mova nada, que eu não faça nada, que eu não fale nada, que eu não... se não for o Senhor. Que seja o Senhor. Até o hino eu pergunto, Senhor, é esse hino mesmo? Ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que faz, mas nós temos que ser responsáveis pelaquilo, que haver essa consciência, essa comunicação com ele, porque senão a gente vai fazer de nós, a gente vai fazer da carne, e aí o diabo entra e se mistura com a carne, e ninguém sai edificado, não há salvação, não há libertação, não há transformação, não há restauração, nada acontece, é só movimento, só oba-oba. Eu comecei a perguntar pra Deus, por que ficou todo mundo parado, todo mundo sentado, parece que eu tava sentindo tua presença, mas parece que ninguém sentiu, eu não percebi isso. Deus falou bem assim pra mim, duramente. Deus falou, não te chamei pra ser animadora de plateia. Não te chamei, Deus falou bem duro comigo, bem assim mesmo. Não te chamei pra você ser animadora de plateia. Não te chamei pra você cantar aquilo que o ego do homem quer. Não te chamei pra você cantar aquilo que você quer. Eu te chamei pra você falar a minha verdade, pra você pregar a minha verdade. Então, fale a minha verdade, que por isto eu me responsabilizo. Tá bom, Senhor. Muito obrigada. Eu não tô fazendo esse vídeo para justificar nada. Tô fazendo esse vídeo para que você venha se conscientizar de tudo isso junto comigo. Assim como Deus vem me corrigindo, vem me conscientizando, eu quero passar para você adiante. Aqui em Mateus capítulo 7, o versículo 15 vai dizer, pelo fruto se conhece a árvore. E o texto vai seguir dizendo assim, acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Eles se aproximam de vós disfarçados.
de ovelhas. Mas no seu íntimo são como lobo devoradores. Os falsos profetas, eles não se aproximam de nós com o intuito de mostrar que são lobos, com o intuito de mostrar quem são eles por dentro, de fato. Eles vêm com o intuito de se mostrar ovelha, mas que por dentro são como lobos devoradores. Mais abaixo vai dizer que pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos que a Bíblia fala é da nossa conduta dirigida pelo Espírito Santo de Deus, o nosso caráter dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito é a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a paz, a mansidão, não é? Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai reger todos esses frutos. E abaixo vai, para testificar que são esses frutos realmente, no versículo 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se você não faz a vontade de Deus, não vive de acordo com essa palavra, não tem como você dizer que você é servo. Porque tem muita gente que fala Senhor, Senhor, mas não é servo, tá entendendo? Que serve a Deus, que tem frutos bons, mas nós não vemos esses frutos. Porque pelo fruto aqui é que a gente conhece a árvore. No versículo 22 vai dizer que muitos ainda baterão na porta e dirão, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, mas em teu nome eu expulsei demônios, mas em teu nome até milagres eu fiz. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Jesus, quando ele fala que não vos conheço, é porque eu não tenho intimidade contigo. Você não faz parte do meu reino. Você não vive na verdade, não compactua com a verdade. Eu não conheço, porque eu sou o Deus da verdade. Eu sou o Deus da santidade. É a mesma coisa que Deus estivesse dizendo, não faz a minha vontade, eu não conheço. Não tem intimidade comigo, eu não conheço. Não compactua comigo, não conheço. Quer entrar no reino dos céus? Quer que Jesus diga, bem-vindo, amados de meu Pai, entre para o lugar que eu vos preparei, faça a vontade de Deus, porque aquele que não faz a vontade de Deus, ele não o conhece. Você pode profetizar, pode expulsar demônio, pode fazer um monte de coisa em nome de Jesus, mas você não ser filho de Deus, não ser considerado aquele que conhece o Pai, aquele que o Pai conhece e reconhece. Não. Então só para fechar o bate-papo de hoje, Deus também disse assim para mim, filha, sabe por que muitos falsos têm se levantado? Grave bem isso na sua memória. Sabe por que os falsos têm tomado espaço? Sabe por que os falsos têm tomado os púlpitos da igreja, têm falado o que querem, entregado o que querem? Porque os verdadeiros não se posicionam. Os verdadeiros estão recuados. Os verdadeiros não estão tomando o seu espaço para falar a verdade. Não estão tendo coragem de pregar a verdade. Então, os falsos estão tomando os espaços. Só que tem chegado a nós a profecia de que as máscaras vão cair. E Deus também me revelou que as máscaras caíam, e Deus arrancava toda aquela capa e colocava à exposição de todos a nudez de quem está em pecado, de quem está fazendo as coisas por detrás dos bastidores, fazendo coisas erradas. Deus vai trazer à tona, vai revelar quem é quem. Eu já falo aqui no meu canal várias vezes porque o Espírito Santo de Deus vem falando comigo acerca disso. Muitos vão até se cansar de se esconder e vão dizer, ó, não sou isso não, ó, eu sou isso aqui, ó. Ó, eu não prego não, eu não vivo não que eu prego, então é assim, a verdade é essa, e eles mesmos vão falar, e outros que não vão falar, Deus vai usar seus meios para desmascarar. Mas nós que somos verdadeiros temos que nos fortalecer cada dia mais em oração, em busca, em leitura da palavra, em consagração, em jejum, em busca constante diária. Porque quando esse momento chegar em que os falsos vão ser desmascarados, os verdadeiros têm que se levantar com força para falar a verdade. Na verdade, já tem verdadeiros se levantando, assim como eu, dispostos a pregar a verdade, mesmo sem ter espaço. Às vezes não tem espaço para falar na igreja, eu tô falando aqui na rede social, mas eu não tô parando de falar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Se eu tiver a oportunidade de falar na igreja, eu falo na igreja. Se tiver a oportunidade de falar na rua, eu falo na rua. Se tiver a oportunidade de falar aqui na internet, eu vou falar aqui na internet. O povo achando ruim ou não, o povo botando defeito ou não, o povo gostando ou não, mandando me converter ou não, eu me converto mais ainda. Quando você diz assim, é isso, se converta, eu me converto mais ainda. Procura a libertação, procuro mais ainda. Não me preocupa, eu não me limito em comentários maldosos, em comentários que ficam me julgando por causa de uma maquiagem e etc. Se vocês verem, minha cara tá limpa, não tem um pó, não tem uma maquiagem. E mesmo que tivesse, que nem eu falei, eu comentei aí, repostei um comentário de uma moça que falou assim,
Ah, mas você tá com maquiagem, não sei o que, a porta é estreita, não sei o que. A porta é estreita, largo é o caminho que leva à perdição. Muitos estão se levando à perdição, não pelo aquilo que usam, não pelo aquilo que vestem. A Bíblia, inclusive, nos orienta a gente não ficar julgando o que o outro come ou que deixa de comer, que cada um faça segundo a sua fé. Então, muitos chegam aqui na internet e acham que estão pregando a verdade, que estão sendo boca de Deus, falando para a irmã arrancar a maquiagem da cara. Se esse fosse o maior problema do povo, se a maquiagem fosse o maior problema do povo, tava ótimo, porque tomar banho, sai, acabou. Agora, o pior é o pecado que tá enraizado no coração e na boca, na mente, a maldade. Então, se o problema, volto a dizer, se o problema do povo fosse a maquiagem, tava bom demais. Se esse fosse o problema, porque tomar banho sai. Não tô com maquiagem nenhuma, mas se eu tivesse, seria a mesma pessoa, a mesma coisa que Deus tem me orientado a falar, e eu não vou me calar com batom sem batom, não me interessa, porque batom aqui, ó, sai. Se isso for pecado, tô limpa do meu pecado. Acabou o pecado. Se esse fosse o problema. E agora, quando você utiliza desses artifícios para chamar atenção, para se sensualizar, para se prostituir, ou seja lá o que for, aí as intenções por trás, aí é o que você presta conta a Deus. Agora, a minha intenção, que não é nenhuma dessa, então eu tô com minha mente bem tranquila, alva como a neve. Então, o que me preocupa realmente é o pecado da mente, o pecado do coração, que a gente não consegue arrancar com a mão, que a gente não consegue arrancar com a água, que a gente não consegue arrancar com sabão. A gente tem que arrancar aqui, ó, com palavra, com jejum, consagração, vida no altar. E é difícil. Só que essa a gente tem que pagar o preço pra ter, que é a santidade. Essa a gente tem que pagar o preço pra ter. E muita gente vem aqui dar uma de crentão, de santarrão, porque a irmã tem que procurar a Igreja Universal. Minha filha, a gente tem que procurar Jesus, e procurar todo dia. Isso não é vergonha pra ninguém, isso é reconhecimento de cruz. A gente saber que nós nós sabermos que não somos perfeitos e que precisamos realmente de buscar a Deus, precisamos realmente buscar a santificação. E isso é diário. Isso aí vai também de cada um, né? A gente tem que fazer a nossa parte e ajudar em modo geral a todos se ajudarem, a todos contribuírem consigo mesma. Então chegar nas redes sociais dizendo assim, fulana, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Eu já falei aqui no canal, já em um vídeo, que não é tempo mais de a gente perder tempo. Nunca foi tempo de perder tempo, mas agora pior ainda, é que não é tempo mesmo de você ficar se preocupando com os detalhezinhos da santificação de alguém, sendo que a gente tem que capinar bem a nossa vida, garimpar bem, porque Jesus está voltando, então a gente precisa fazer a nossa parte conosco mesmo, senão você perde tempo olhando pro meu batom, pra minha base, que não tem, mas se tivesse também não era um problema. Você perde tempo olhando pra minha aparência, pra minha roupa, pra minhas vestes, e perde tempo aí de corrigir a sua vida. Aí eu subo e você fica. É desse jeito, é desse jeito. É curta e simples a mensagem. Só que nem é esse assunto, porque nós estamos falando sobre a questão de vocês se atentarem, de nós nos atentarmos com relação aos falsos profetas. Precisamos buscar mais o discernimento da paz de Deus para que a gente não seja enganado. E vocês que são verdadeiros, os verdadeiros, se levantem em oração, consagração, jejum, leitura da palavra, vida no altar, porque Deus precisa colocar os verdadeiros à tona. E daí os falsos caem por terra. Mas enquanto os falsos estão tomando espaço e os verdadeiros estão se calando, um evangelho de mentira está sendo pregado. Um evangelho falso está sendo ministrado. E a gente está dormindo. E a gente não está pregando. A gente não está fazendo. E a gente está só vendo o circo pegar fogo e não está fazendo nada. Nada. Fica aí preocupando com a maquiagem da irmã, com a roupa da irmã, e o circo pegando fogo, ó, e ninguém faz nada. Aí julga eu porque tô fazendo um vídeo na internet e você não faz nada. Aí fala, porque a irmãzinha tá com um batom, passa uma manteiguinha de cacau, porque... Irmão, e o circo pegando fogo e vocês não fazem nada. O povo indo pro inferno, as almas indo pro inferno, e você preocupando com o dízimo que fulano deu, que ciclano não deu, que deixou de dar. E as almas indo pro inferno. E você, mas porque fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. As almas indo pro inferno. Porque fulano não vai pro culto, porque fulano tá na igreja preta, porque fulano não pula no mistério, porque... E as almas indo pro inferno. E vocês não fazem nada.
Nada. Então, vamos se levantar para fazer alguma coisa, gente. A mensagem é simples hoje. Vamos nos levantar para fazer alguma coisa. Leitura da palavra, jejum e oração, consagração, vida no altar. E falem a verdade. Façam a diferença. Sejam luz na escuridão. É uma luz querendo ofuscar a outra. É um querendo ofuscar o outro. É um querendo falar que fala mais, que faz mais, que canta mais, que prega mais, que fala em ministério mais, que tem isso, que tem aquilo, que profetiza, que não sei o quê. Nada disso leva para o céu. Pior ainda é que você vai cavando mais o túnel, vai indo cada vez mais pro inferno. Negócio tem alma indo pro inferno, tem alma sendo levada à perdição e você precisa se levantar para falar a verdade. Você precisa se levantar para ir cuidar, você precisa se levantar para fazer alguma coisa. Ah, mas porque eu tenho um dom de cantar, mas eu tenho vergonha. Irmãos, tímidos não entrarão no reino do céu. E quando fala que os tímidos não entrarão no reino do céu, não é aquelas pessoas que têm vergonha, não. É que a timidez é tão grande que paralisa você de fazer alguma coisa. É que a timidez é tão grande que paralisa você de exercer o seu ministério. É que a timidez é maior do que a sua vontade de servir a Deus. É que a timidez é maior, a sua vergonha é maior, a sua restrição é maior do que a sua vontade e a sua autoridade para exercer aquilo que Deus tem confiado a você. Então, não seja tímido. Ah, porque eu não sei falar da Bíblia. Fale o Salmo 23, fala um pouquinho que você sabe, mas fale. Seja a boca de Deus, se permita. Quando Deus fala com Jeremias assim, olha, não fale, não diga que eu não passo de uma criança. Abre a tua boca, que eu a encherei. Ponho minhas palavras em tua boca. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar que não é você que tem que fazer, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer por meio de você. Quando ele diz abre a tua boca, ele está dizendo se disponibilize, seja acessível para mim, que eu vou fazer, que eu vou falar. Então a gente tem que entender que tudo que eu estou falando aqui não é de mim, é o Espírito Santo de Deus que me capacita, me dirige a falar dessas coisas. Mas eu liguei a câmera, eu sentei aqui e eu tô disposta a falar. Falei, oi, a paz do Senhor. E o resto Deus vai fazendo, o resto Deus vai falando. Tens que confiar nisso. Porque senão tu vais ficar parado esperando um anjo bater na porta e dizer, ó, chegou o seu momento de você ser ministro da palavra. Chegou o seu momento de você louvar a Deus. O momento é agora, o momento é hoje, o momento é agora. Enquanto você não colocar na sua cabeça que o pouco que você tem que exercer, você fica esperando. E isso não é esperar no Senhor, é colocar em Deus a sua responsabilidade de fazer a sua parte. A sua parte você tem que fazer. Então vamos nos despertar e acordar, irmãos, para fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Fica na paz do Senhor e eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Coloque aqui nos comentários algum comentário edificante para o povo. Aproveite para evangelizar, aproveite para falar um pouco da palavra do Senhor. Conte seu testemunho, conte uma bênção e deixa Deus te usar aí nos comentários. Dê o like, compartilhe também o vídeo para nos ajudar. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.